Bom dia, hoje dia 17 de setembro de 2025, quarta-feira. O texto bíblico de hoje continuamos em 1 Samuel, capítulo 20, versículos 1 até o versículo 7, depois versículo 24b até o versículo 35, e depois versículo 38 até o versículo 42, onde lemos: Jonatas ajuda Davi. Lembre-se, Jonatas tinha uma promessa de amizade com Davi, uma amizade verdadeira, uma amizade de fidelidade. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá, foi até o lugar onde Jonatas estava e disse: o que foi que eu fiz? Qual foi o meu crime? Que mal fiz ao seu pai para ele querer me matar? Jonatas respondeu: que Deus não permita que você morra. O meu pai me conta tudo o que faz, seja importante ou não. Ele não esconderia isso de mim. Isso não é bem assim. Mas Davi respondeu: o seu pai sabe muito bem o quanto você gosta de mim. Por isso resolveu não deixar que você fique sabendo dos planos dele, para você não sofrer muito. Eu juro pela sua vida e pela vida de Deus, o Senhor, que eu estou bem perto da morte. O que você quer que eu faça? Perguntou Jonatas. Davi respondeu: amanhã é a festa da lua nova e eu deveria ir sem falta ao jantar do rei. Mas, se você deixar, eu irei me esconder no campo até depois de amanhã à noite. Se o seu pai notar que eu não estou à mesa, diga que eu pedi a você para me deixar ir com urgência a Belém, pois está na época de toda a minha família oferecer lá o sacrifício anual. Se ele disser está bem, eu estarei salvo. Mas, se ele ficar com raiva, então você ficará sabendo que ele está com más intenções. Versículo 24b. O rei Saul chegou para a festa da lua nova e sentou-se para comer no lugar de costume, perto da parede. Abner sentou-se ao lado de Saul e Jonatas na sua frente, mas o lugar de Davi ficou vazio. Naquele dia Saul não disse nada, porque pensou: deve ter acontecido alguma coisa com ele, e de certo ele não passou pela cerimônia de purificação. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Aí Saul perguntou a Jonatas: por que Davi não veio comer nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: ele me pediu licença para ir a Belém. Ele me disse: deixe-me ir a Belém porque a minha família está lá fazendo festa do sacrifício. E o meu irmão mandou que eu também fosse. Se você é meu amigo, me deixe ir para ver os meus parentes. E Jonatas continuou: é por isso que ele não está no seu lugar à mesa. Então Saul ficou muito zangado com Jonatas e disse: seu filho de uma mulher à toa, agora eu sei que você passou para o lado de Davi, trazendo desonra para você e para sua mãe. Enquanto Davi for vivo, você não será rei deste país. Vá agora e traga-o aqui, porque é preciso que ele morra. Por que é que ele deve morrer? Perguntou Jonatas. O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas compreendeu que o seu pai estava mesmo resolvido a matar Davi. Jonatas se levantou furioso da mesa e não comeu nada. Naquele dia, o segundo dia da festa da lua nova, ele estava muito sentido porque Saul tinha insultado Davi. Na manhã seguinte, ele foi ao campo a fim de encontrar Davi como tinham combinado. Levou consigo o rapazinho e disse: corra e vá lá buscar as flechas que eu atirar. O rapaz correu e Jonatas atirou uma flecha que passou bem dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde a flecha tinha caído, Jonatas gritou: não fique aí parado, ande logo. O rapaz pegou as flechas e voltou para perto de seu patrão, não sabendo o que queria dizer tudo aquilo. Aí Jonatas entregou as suas armas ao rapaz e mandou que levasse de volta para a cidade. Depois que o rapaz foi embora, Davi saiu de trás do monte de pedras, jogou-se no chão e encostou o rosto na terra 3 vezes. Então eles se beijaram chorando, e a tristeza de Davi era maior do que a de Jonatas. Aí Jonatas disse a Davi: Deus esteja com você. O Senhor Deus fará com que você e eu, e os seus descendentes, e os meus, cumpramos sempre a promessa sagrada que nós fizemos um ao outro. Então Davi partiu e Jonatas voltou para a cidade. Até aqui a leitura de hoje. Até onde vai a maldade e o ciúme do ser humano? Capítulo anterior,
Deus tinha feito com que Saul profetizasse nu na frente de Samuel durante um dia inteiro. E aí parece que tudo se alinha e Davi está convidado e é esperado por Saul para a festa da lua nova. Mas Davi está muito desconfiado, está com medo, na verdade, mas confia plenamente em Deus, o Senhor, e sabe como agir. Vai se encontrar com Jonatas, filho do rei, mas seu excepcional amigo, duas pessoas que se amavam numa amizade verdadeira. E diz para o filho do rei: eu não vou no jantar da lua, e se o seu pai notar a minha falta, você vai dizer para ele que eu fui a Belém porque tinha que prestar sacrifício junto com a minha família. Se ele aceitar tranquilamente, está tudo bem. Mas se ele ficar zangado, se ele ficar com raiva, o coração dele está cheio de más intenções. Sendo assim, Jonatas não queria acreditar nessa condição, mas combina com Davi que vai ver com o pai isso, vai tirar a limpo. E combina com Davi que ele fique no campo, lugar onde ele esteve escondido da outra vez, perto do Monte de Pedras, e dependendo ele vai atirar flechas e vai falar para o ajudante que deve, se as flechas caiu mais para cá ou mais para lá, então Davi saberia qual era o desfecho do assunto tratado com o rei Saul. E o acordo era: se a flecha caiu mais para lá de você, Davi sabia que a raiva, o ódio, o ciúme, o rancor de Saul estavam aflorados e que estava decretado que ele fosse morto. Jonatas vai para o jantar. No primeiro dia, Saul não fala nada, achou que daqui a pouco Davi podia não estar impuro para o primeiro dia, mas no segundo dia ele não se aguenta e pergunta: onde está Davi? E Jonatas conta a história que combinou com Davi. Ele pediu para ir para Belém para fazer o sacrifício com sua família. E aí a raiva e o ódio aparecem em Saul rapidamente. Inclusive ele dizendo ao filho: seu filho de uma mulher à toa, agora eu sei que você passou para o lado de Davi. E diz para Jonatas com todas as palavras: enquanto Davi viver, você, Jonatas, não será rei. Jonatas não estava preocupado com isso. E Saul diz claramente: vá e traga-o aqui, porque é preciso que ele morra. Estava decretado pelo rei que Davi devia morrer. Mas Jonatas faz a pergunta fatídica: por que é que Davi deve morrer? O que foi que ele fez? E aí o rei, pai de Jonatas, pega a sua lança e tenta matar Jonatas, o seu filho, como tinha tentado 2 vezes, 3 vezes contra Davi. E erra de novo. Deus salva Jonatas. No outro dia cedo, Jonatas vai, atira as flechas e dá o sinal para Davi, que era para ele fugir, porque o seu pai, verdadeiramente, o rei Saul, queria matar Davi a qualquer custo. Davi e ele se abraçam e se beijam. Jonatas diz a Davi: que Deus esteja com você, o Senhor Deus fará com que você e eu e os seus descendentes e os meus cumpramos sempre a promessa sagrada que nós fizemos um ao outro. E aí Davi partiu e Jonatas voltou para casa. Você tentou se colocar no lugar de Jonatas, que sabia que o seu amigo verdadeiro era inocente, que agora sabia que o pai seria capaz de assassiná-lo também pelo ódio e rancor que tinha de Davi? Como você se sentiria? Você voltaria para casa? Você ficaria ainda ao lado do seu pai? Jonatas fez isso. Mas o que é importante aqui é o quanto uma amizade verdadeira, baseada no amor, na fidelidade e na confiança no Deus verdadeiro dos dois, Jonatas e Davi, fazia com que um fizesse o bem do outro e os protegesse. Quantos amigos você e eu temos a esse nível de confiança, de fidelidade e de amor? Pense, olhe, talvez sejam muito poucos aqueles a quem nós poderíamos realmente recorrer
no caso de uma necessidade. Muitos nos virariam as costas na primeira dificuldade, nos trairiam, nos deixariam na mão, como dizem. Jonatas jamais deixou Davi na mão. A sua verdadeira amizade, o seu amor, a sua fidelidade à amizade que tinha por Davi, não deixava que ele o traísse. Procuremos ter amigos, como foram Davi e Jonatas. Se conseguirmos arrumar um ou dois, já seremos muito felizes e certamente teremos uma vida com mais alegria. Mas não se esqueça, nosso maior amigo, fiel e verdadeiro, é Deus o Senhor, seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo deles. Estes são os melhores amigos que nós podemos ter na vida, altamente confiáveis. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus e a amizade entre eu e o meu Deus, triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja a sua amizade também com Deus, com o Filho dele e com o Espírito Santo. Neste trio, jamais haverá traição, jamais nos deixarão na mão. Pense nisso. Bom dia.